O homem que foi condenado pela morte de um adolescente em Salvador, agora é investigado pela Polícia Civil da Bahia por outro crime: extorsão. Ele foi flagrado pedindo dinheiro e um emprego em troca de um novo depoimento. Prometeu inocentar quem ele mesmo incriminou pelo assassinato. Dois homens que há 20 anos juram inocência. A liberdade de dois condenados pela justiça tem preço? Para esse homem, tem. Livrar duas pessoas de uma acusação grave custa um emprego e dinheiro para pagar advogados. E não é só isso, ele tem uma estratégia para mudar o rumo de um julgamento. O novo depoimento acaba excluindo. Então pode-se gastar mundos e fundos com advogado, com A, com B, com C, e não vai, como é que modificar. A única forma que tem, o senhor pode perguntar ao jurídico que acompanha eles, que é esse lado, é o depoimento sendo modificado. Silvio Roberto Galiza foi condenado em 2004 a 18 anos de prisão pelo assassinato do adolescente Lucas Terra, em Salvador. Passou 11 anos na cadeia. Em 2015, passou a cumprir a pena em regime semiaberto. A liberdade definitiva veio em 2019, mas, ainda atrás das grades, decidiu que não cumpriria a pena sozinho. Acusou dois homens pelo crime, Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. Eles foram julgados e condenados, mas juram inocência. O que mais me machuca é ser acusado por uma coisa que a gente nunca fez. E ver a minha família, tanto eu como mais até a minha própria família, sofrendo essas consequências. Então essas injustiças, a gente luta, eu luto dentro de mim para manter meu coração até limpo em relação às mentiras dele. Agora, Silvio Galiza quer dinheiro para voltar atrás, para mudar o depoimento. Não, quando precisar do advogado, eu vou precisar de pagar eles. E estou desempregado, porque agora eu perdi o trabalho e começou a crescer a repercussão. Entendeu? Foi por isso que eu falei com o senhor, eu falei, de imediato, o fator, se conseguisse, foi um fator de um trabalho. O encontro foi marcado a pedido de Galiza com integrantes da Igreja Universal na capital baiana. Durante a conversa, Galiza explica a estratégia para inocentar quem ele culpou pelo assassinato. Primeiro a gente queria chamado elementos novos. O que é elementos novos? Vamos dizer assim, estou dando exemplo. Se eu chego nas minhas redes sociais, que fazem uso, eu chego nas redes sociais que tem muitos repórteres, e lanço que vou dar um depoimento esclarecendo o fator que isso vai criar o quê? Uma repercussão. Essa repercussão eu lanço algo para poder, criar novamente especulação sobre o caso. No roteiro, criado por Galiza, tem ainda um ensaio para o novo depoimento. Aí vou ter que ser chamado na presença do promotor de justiça, do juízo, para que possa ser ouvido a respeito desse depoimento. E aí eu falo a respeito do caso. E aí detalhando, tirando, entendeu? Aí é onde o advogado agora consegue entrar com os embargos. Inteligente pedindo para que possa, vamos dizer assim, anular o júri e, nesse segundo júri, que houver, que possa ser livre de tudo. O conteúdo dessa conversa revoltou Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. A nossa reação ao ver o Silvio Galiza querendo negociar uma troca de versão é uma coisa que nos causou um repúdio muito grande. Isso mostra, na verdade, o caráter dele, né? Que ele tem demonstrado desde o início. As mentiras, o tanto de mentiras que ele tem falado. Agora que ele aparece negociando dinheiro, querendo dinheiro para mudar, para falar de fato a verdade, que seria o caso, então para mim só vem a confirmar quem ele é. Um mau caráter, mentiroso, que trouxe todo esse problema até agora com as mentiras dele.
A Polícia Civil da Bahia instaurou um inquérito para investigar Silvio Roberto Galiza pelo crime de extorsão, depois de ele ser flagrado numa conversa na qual pediu dinheiro em troca de um novo depoimento para excluir Joel e Fernando do caso. A investigação está sob sigilo. O inquérito pode sim gerar a caracterização de um crime de extorsão, pode ter a caracterização de alguma outra modalidade criminosa ou pode não caracterizar qualquer espécie de crime. É por isso que ele permanece em sigilo, para que a gente não tenha uma hiperexposição das partes envolvidas antes que seja o momento adequado e que isso não comprometa a lisura e a qualidade das investigações. Foi na cadeia, depois de ter sido condenado pela morte de Lucas Terra, que Galiza gravou esse vídeo e acusou Joel e Fernando pelo crime. Hoje em dia, eu posso falar, se é o Ministério Público, se é a promotoria, não tem prometido entregar proteção à minha família, eu então digo, foi o pastor Fernando e o pastor Joel. Essa gravação foi usada pelo Ministério Público da Bahia para levar Joel e Fernando ao banco dos réus. O vídeo foi gravado na presença do promotor Oscar Araújo da Silva, que não estava no caso. Na penitenciária, não existe nenhum registro da entrada do promotor Oscar Araújo em 2006 para conversar com Galiza. Por telefone, o promotor preferiu não atender nossa equipe. O senhor lembra daquele dia que foi gravado lá, aquele depoimento com o Silvio? Eu não posso falar nada, que estou aposentado. Lucas foi encontrado morto num terreno baldio, dentro de uma caixa de madeira queimada e com 80% do corpo carbonizado. O principal suspeito do crime era o pastor auxiliar da igreja que Lucas frequentava, Silvio Galiza. Joel e Fernando acreditam que Silvio fez as graves acusações por vingança. Ele foi afastado das funções depois de denúncias de abusos contra adolescentes. Eu acredito que a partir daí dele desligado, ele quis se vingar da gente, de mim, do Joel. Então, quando isso chegou até mim, eu comuniquei o Joel, fomos os dois lá na Catedral da Bahia e fizemos o desligamento. Eu acredito que tenha, não consigo ver outra forma, por que dele ter incluído a gente, porque eu quase não tinha contato com o Silvio. Durante toda a investigação e até após o julgamento, Silvio Roberto Galiza mudou a versão sobre o crime ao menos 5 vezes. A Polícia Civil nunca constatou o envolvimento de outras pessoas, a não ser de Silvio Galiza, na morte do adolescente. As contradições de Silvio Galiza também não convenceram a juíza Gelsi Maria Almeida Souza. Em 2013, ela concluiu que não havia provas ou indícios da participação de Joel e Fernando na morte de Lucas e ainda fez o seguinte questionamento: se tirar as declarações de Silvio Galiza, o que se tem contra os denunciados? A resposta da magistrada foi clara: nenhum indício. O Ministério Público recorreu dessa decisão da magistrada. Em abril deste ano, Joel e Fernando foram condenados a 21 anos de prisão. Eles recorrem em liberdade. Um julgamento baseado no vídeo de apenas 4 minutos gravado por Silvio Galiza dentro da cadeia. Fernando e Joel têm que ser absolvidos. Eles são inocentes. Não há nenhum elemento que possa incriminá-los, a não ser esse vídeo de 4 minutos e 30 segundos, gravado pelo senhor Silvio Roberto Galiza, que agora exige dinheiro para contar a verdade. Levamos esse registro para esse especialista em análise comportamental para avaliar Galiza. Veja o que ele, com 10 anos de experiência, conseguiu constatar durante a fala de Silvio Galiza. Se não fosse o fator do chamado de alívio, que é o relief, por exemplo, a pessoa ela tá louca para tirar aquilo fora dela e ela sente um alívio. Isso aí é visível no comportamento da pessoa. Porém, tem esse estado de medo muito intenso. Então, esse vídeo específico, você consegue fatiar ele em alguns tópicos. Tem tópicos que têm uma credibilidade muito alta, no caso da ameaça,
E tem tópicos que a credibilidade é muito baixa. No caso da logística, dele sair da igreja e dizer que o Lucas pegou um ônibus sozinho e retornou para a igreja com o pastor Fernando. Essa parte, né, de forma bem simplória, ela tem uma probabilidade baixíssima de ter acontecido dessa forma. O mais provável, quando você cria uma hipótese para contextualizar, né, dentro desse vídeo, é que o Silvio ele teria acompanhado o garoto a todo momento. Ele quis se distanciar psicologicamente no discurso, né, terceirizando o discurso. Em maio deste ano, a Record TV entrevistou o promotor do caso, Davi Galo, e ele afirmou que a condenação de Joel e Fernando não foi baseada na acusação de Silvio Galiza, e sim em provas colhidas durante o processo. Silvio Galiza, ele acende, ele é a faísca. Eles são condenados pelo conjunto probatório constante dos autos. Eles são condenados por outras provas. Tanto que eu não leio o depoimento de Silvio Galiza no plenário. Eu leio outros depoimentos e mostro outras perícias. Eles são condenados pelo acervo probatório. Só pela palavra do Galiza não teria júri, não. Quais as provas? Se eu lhe disser uma, é difícil, porque foram várias. Acho que o senhor se lembra como é. Olha, os horários estavam muito certinho. Outra coisa que me convenceu, porque eu já vim convencido por júri, os depoimentos das testemunhas de defesa altamente contraditórios, alguns horários não batiam, diziam que saía a tal hora, outro dizia que saía a tal hora, que se reuniam no templo central aqui lá no Iguatemi. Eu não posso dizer a você, porque é o conjunto das provas. E o Silvio Galiza, se você parar para olhar, se eu menciono, se você pegar a gravação, o nome dele no julgamento, eu menciono 2 ou 3 vezes. Eu vou nas outras provas, que são muitas. Nessa semana, pedimos uma nova entrevista com o promotor Davi Galo, para que ele pudesse esclarecer qual o conjunto de provas que o Ministério Público tem para condenar Joel e Fernando. Nessa mensagem de celular, Davi Galo escreveu que está legalmente impedido de se pronunciar sobre o processo já julgado e que hoje está em fase de recurso. Enviamos para ele a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra os acusados e pedimos para apontar as provas. Mas o promotor se calou. Foi o depoimento de Silvio Galiza que trouxe Joel e Fernando aqui para o Tribunal do Júri da Bahia este ano. Ambos saíram daqui condenados. Mas a Justiça pode entender que o novo vídeo em que Galiza aparece pedindo dinheiro para mudar a versão compromete o primeiro vídeo gravado pelo Ministério Público e que serviu de prova para a acusação. O testemunho dessa pessoa colocado sob dúvida, sob suspeita, de fato pode acarretar algum prejuízo para o processo que implicou a condenação dessas 2 pessoas. A prova considerada nula, ela tem como efeito, né, como consequência, a retirada e a destruição dela, dos autos. Se ficar constatada a extorsão, além do crime que ele está praticando, extorsão, né, demonstra que é algo completamente frágil, uma prova que em nenhum momento pode ser baseada em condenação. Esse depoimento tem que ser anulado, ele não pode valer. Automaticamente, a votação do conselho de sentença dos jurados não pode valer também. O júri tem que ser anulado. Silvio Roberto Galiza hoje é um homem livre, mas investigado pela Polícia Civil sob suspeita de extorsão. O que se espera é a cassação do julgamento do Fernando e do Joel pelo Tribunal de Justiça para que efetivamente se faça justiça nesse caso completo. Depois da divulgação do vídeo, no último domingo, aqui no Domingo Espetacular, já na manhã seguinte, Fernando foi ameaçado. Recebeu mensagens no celular e essa ligação. Nós queremos 50 mil, com certeza, 50 mil depois vai ter que guardar aí para juntar cada pedaço de um familiar teu. As ameaças contra Fernando agora são investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. É mais um capítulo de uma história
que ele quer esquecer. Que a justiça acolha os recursos que os nossos advogados estarão entrando, que esse júri seja desfeito e que a gente possa realmente ser absolvido, porque somos inocentes, eu sou inocente. Não há prazo para saber se o júri que condenou Joel e Fernando à prisão será mesmo anulado. Já são 2 décadas negando a participação no crime, tentando provar que são inocentes. Acredito que a justiça vai analisar, vai ver esses vídeos e com certeza vai nos dar absolvição.